vinheta já rodou! Vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias aí, eu venho te lembrar que tá rolando o nosso sorteio de 4 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet e você ainda pode ganhar uma grana. Quer participar? Corre! Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet, faz um pequeno depósito de R$5, tira um print desse depósito e manda pro e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, para você não copiar errado, futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você ainda pode ganhar uma grana bem bacana, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Hoje tem Vasco e Bahia, você ainda pode pegar essa grana e apostar no jogo do Vascão. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos aí às informações. Primeiro, algumas situações aqui de bastidores. O presidente do Criciúma revelou ter recebido uma proposta para tirar o jogo entre Vasco e Criciúma, ou melhor, Criciúma e Vasco, lá em Santa Catarina, no Heriberto Wilson, para uma outra praça. Assim como aconteceu agora no jogo entre Guarani e Vasco na quinta-feira, que seria em São Paulo, e foi transferido para Manaus. O dirigente disse que prontamente recusou. Ele está preocupado mesmo ali com o ganho técnico, porque a questão financeira seria muito boa, mas tirar o jogo ali de Santa Catarina e levar para um outro local, o Vasco teria muito mais torcedores, e aí ele está preocupado do time subir e ser competitivo, não, de fazer grana nesse momento. Enfim, acho que é uma postura muito correta do dirigente. Nós, como vascaínos, para a gente é interessante levar o jogo para outro lugar, a gente lotar o estádio, mas enfim, ele cuidando dos interesses do clube dele, que é o Criciúma, fez mais do que certo. Se fosse o Vasco fazendo o contrário, acho que a gente também pensaria assim. Beleza? Uma outra situação, o nosso ex-atacante, cria da nossa base, Arthur Salles, acabou agora o campeonato belga, ele tá voltando, vai entrar de férias, e ele até comentou lá nas suas redes sociais, pô, lamento, meu voo, eu chego no Brasil às 19 horas, ele queria chegar mais cedo para ir direto para São Januário, para poder ver Vasco e Bahia. Ele acabou a temporada como artilheiro do Lommel da Bélgica, moleque novo, mas já tá arrebentando. E no Vasco, mal teve a oportunidade. Quem sabe Arthur Salles não poderia ter sido uma peça no diferencial do Vasco ano passado para poder voltar à Série A. Mas tem um ditado popular que diz que águas passadas não movem um moinho. Então desejar boa sorte ao garoto e que ele possa ir no próximo jogo em São Januário, já que ele está de férias no Brasil. Não sei se ele já vai viajar para outro lugar. Beleza? E agora vamos dar um girão aí na rodada. Vamos atualizar para vocês aí. Tivemos jogos já começando na sexta-feira. Na sexta-feira a Ponte Preta perdeu em casa para o Novo Horizontino. Inclusive com essa vitória o Novo Horizontino chegou a 12 pontos e é a quarta colocada no G4. Está provisoriamente dentro do G4. A Chapecoense perdeu para o Sport, confronto direto, jogo ali de 6 pontos, e com essa vitória do Sport, eles assumem a liderança de maneira provisória, tem 14 pontos. Cruzeiro e Bahia, que jogam hoje em caso de vitória, chegam a 16 e tomam ali o lugar da equipe do Sport. Beleza? O Criciúma, que eu acabei de citar, venceu por 3-0 o CRB, e o Criciúma é o 7º colocado, ali a um pontinho do Vasco, com 9 pontos. Outro jogo que aconteceu ontem foi a vitória do Londrina sobre o Brusque. O Brusque estava mais ou menos no meio da tabela, foi um resultado até interessante pra gente. O Londrina, com essa vitória, sai da zona de rebaixamento e chega à 13ª colocação com 8 pontos. E aí tivemos também Tombense e Guarani, que não saíram do empate. O jogo foi 1-1, o Guarani, que é o nosso próximo adversário, a gente joga na próxima quinta-feira em Manaus, não está bem no campeonato, está dentro da zona de rebaixamento com apenas 7 pontos, e a Tombense é a vice-lanterna com 6 pontos ganhos. E hoje nós temos, e ontem, para fechar a rodada, mais 2 jogos. Sampaio Corrêa venceu o Vila Nova por 2-0 e o CSA empatou com o Operário jogando em casa. Falando agora da rodada de domingo, a rodada finaliza na segunda-feira, jogo entre Ituano e Grêmio, o Grêmio joga fora de casa, esse jogo é importante, eu já vou falar por quê. E hoje nós temos 2 jogos, tanto o Vasco como também a equipe do Cruzeiro jogam às 4 da tarde. O Náutico recebe o Cruzeiro, um empate pra gente seria um bom resultado, e no pior dos cenários,
uma vitória do Náutico, desde que o Vasco vença hoje o Bahia. Porque aí o Vasco encosta em número de pontos ali do Cruzeiro, não ultrapassa pelo número de vitórias, né? Então seria melhor pra gente. Mas um empatezinho não seria um resultado ruim, não. E por que eu disse que o jogo entre Ituano e Grêmio, que vai acontecer só amanhã, é um jogo bom pra gente? O Vasco só tem uma possibilidade de entrar no G4 nessa rodada. Depende do jogo. Caso o Grêmio vença, o Vasco não tem chance de entrar no G4, mas caso o jogo acabe empatado, o Grêmio no máximo chega ali a 11 pontos e o Vasco vencendo vai a 13. Ele passa o Grêmio, passa o Novo Horizontino, que já tem 12, tá bom? Fica ali atrás do Sport, encosta no número de pontos do Bahia, mas não passa também pelo critério de número de vitórias. Então o jogo hoje é muito importante. E falando agora de provável escalação, a parada é a seguinte: segundo apurou o Globoesporte.com, teremos duas mexidas aí no time titular. O Figueiredo e o Juninho retomam a titularidade. Com isso, vão deixar a equipe do Vasco, o volante Andrei Santos para a entrada do Juninho, e também o Figueiredo ganha a vaga do Getúlio. Então o provável time do Vasco para daqui a pouquinho é Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Juninho, Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. E tinha a expectativa do Carlos Palácio ganhar a vaga de titular, mas com a pancada no joelho, ele perdeu o treinamento ali. Era dúvida, inclusive, a partida vai ser relacionado, mas fica no banco de reservas. Eu vou deixar com vocês, para finalizar, o Zé Ricardo comentando a possibilidade de Nenê e Carlos Palácio jogarem juntos. E também a questão das laterais, como ele quer que seus laterais joguem. Hoje ele tem jogadores diferentes. O Everton, que é um jogador mais ofensivo, né, e o Riquelme hoje estão no banco. Ele tem optado por dois laterais mais defensivos, que é o Edmar e também o Gabriel Dias. Então vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando essas situações e eu já vou encerrando minha participação por aqui, beleza? Tô partindo para São Januário agora. Você que estiver lá vai ser muito bem-vindo pra gente poder trocar uma ideia, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui! Sem dúvida. É como eu falei, contra a Tombense a gente usou em um determinado momento, mesmo sem muitos treinamentos. O Palácio tinha acabado de se condicionar a ir para campo, mas agora com mais tempo de trabalho a gente tinha, né? Se caso não tivéssemos aberto o placar contra o CSA nos últimos momentos, utilizar dois atacantes, já estava em campo Figueiredo e Raniel, reposicionar o Figueiredo. Então, sem dúvida alguma, em algum momento pode ser utilizado. Na minha história como treinador, eu já tive vários momentos, dois atacantes de referência jogando, então não vejo problema algum caso aconteça, o caso necessite a gente atuar dessa forma. Antes de mais nada, dizer que a gente confia muito nos 4 jogadores que você citou, né? Eu acho que fica de uma forma bem clara, né, que a gente tem na lateral esquerda um jogador com características mais ofensivas e outro mais defensivas, e na lateral direita igual, mas isso só nos traz a responsabilidade de trabalhar também aqueles que têm mais fraqueza, vamos dizer assim. A volta do Edmar para esse último jogo teve uma função estritamente tática do jogo, né? A princípio a gente esperava que o atacante pela direita fosse o Dalberto, né, que é um jogador com uma estatura muito boa, que ataca muito bem o espaço e também ajuda na bola ofensiva do CSA. E a gente detectou que eles faziam muitos cruzamentos do meio da área para o segundo pau. Então o Edmar entrou ali com isso, né, com aquela opção ali. Acabou tendo também um bom rendimento na questão ofensiva, na questão de apoio ofensivo, vamos dizer assim. Tanto que ele foi aí por alguns sites aí muito bem avaliado para a rodada da seleção, foi me passado ontem. E o Riquelme dá exatamente o contrário, aquela volúpia, aquela leveza, aquele jogo de triangulação que a gente muitas das vezes também pede, né, e exige, né, foi como aconteceu contra a Ponte, que ele acabou tendo a sua oportunidade de começar jogando. Então, assim, isso é importante, ter essa variação, ter essas duas opções, porque nos dá as condições de estudar jogador a jogador, jogo a jogo, para poder utilizá-los naquilo que a gente acha que pode ser importante. Então, é importante também o Everton, acho que a vinda do Gabriel Dias também ajuda o Everton,
porque o Everton completa ofensivamente o Gabriel Dias, quando a gente precisar de um jogador que ocupe mais a faixa, e tem também suspensões, cartões, a gente tem que estar dando condições para que todos eles se preparem o melhor possível, entendam e cumpram o comportamento que a gente quer deles quando com as fases com bola e sem bola. Logicamente que a estratégia, a parte tática é uma parte apenas do jogo e logicamente que a outra parte tão importante, às vezes até mais, é aquilo que o jogador tem dentro de si e que a sua confiança, a sua atitude para executar aquilo com clareza. O nosso papel é colocá-los em campo com as informações que a gente entende que vai aproximar a nossa equipe das vitórias.